Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! E aí, meus amigos, é o seguinte, os jogadores vão desfalcar o Flamengo nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras e Grêmio, e na Copa do Brasil, nos confrontos contra o Curitiba. O Branco, quando, né, o Jardine fez a convocação lá da seleção olímpica, ele já, não, vamos ver aqui para fazer um remanejo para o Flamengo e tal. E o diretor executivo de futebol, o Bruno Spindel, deu uma declaração, né? E isso virou um assunto, vão remarcar, mas como é que vai ser e tal? Será que vai ser igual foi ano passado, em que a gente teve que jogar com 48 horas de intervalo entre um jogo e outro, aquela loucura toda? Eu não sei, mas eu sei o seguinte, que o Bruno Spindel recusou, em nome do Flamengo, claro, em nome da instituição, recusou qualquer ajuda da CBF e descartou também uma remarcação dos jogos. E ele falou o seguinte, abrindo aspas para ele aqui, inclusive já pedindo para a galera comentar sobre as convocações, ele falou: o Flamengo agradece a preocupação, o reconhecimento e as palavras do Branco em relação ao impacto das convocações nos jogos do Flamengo. Dito isso, e para deixar claro, em momento algum o Flamengo solicitou ou irá solicitar o adiamento dos seus jogos. E aí ele complementa: o Flamengo espera que a CBF cumpra seu compromisso de manutenção do calendário do futebol para os clubes, iniciando o Brasileiro conforme combinado, sem qualquer adiamento, no fim de semana do dia 29 de maio, para todos os clubes, inclusive o Flamengo. E lembrando que depois dessas convocações saiu também a convocação do Arrascaeta, né, pela seleção uruguaia. Então, a gente não terá aí, nesses jogos, né, que eu falei, as duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e os confrontos da Copa do Brasil, Pedro, Gerson, Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e ainda temos a possibilidade de perder o Isla, né, que sempre é convocado para a seleção chilena. Problemas, né, Mário? Assim, a gente, por mais que o Flamengo hoje tenha até vamos dizer assim, uma certa recomposição de qualidade na equipe, e aí, falando até um pouco especificamente do ataque, a gente tem os nossos dois principais atacantes convocados. O Muniz está em vias de ser negociado, né? Eu até falei aqui no dia, e utilizando o mesmo argumento, quando o Lincoln estava sendo negociado com o Grupo City ainda, lá, né, ano passado, de que o Flamengo teria que pensar, né, de você ter uma opção por ali, né? Lógico, você não vai conseguir uma opção no nível do Gabigol ou do Pedro, mas você tem um atacante que possa entrar ali. E a gente ainda corre ainda na possibilidade de não ter nenhum Muniz. E a gente não tem outro atacante de ofício, pelo menos integrado ao elenco, e nem ninguém surgindo da base que, esse aqui é bom, vamos subir esse aqui e tal, porque o Flamengo vendeu uma galera também que tinha essa capacidade de repente, ser uma opção por ali. Eu acho que talvez o maior problema seja por ali, lógico. Se jogar sem Arrascaeta é muito complicado. Eu acho que você tendo o Bruno Henrique, e aí a gente entra até, de repente, solucionando alguns problemas. E quais? A gente, de repente, colocar o Vitinho como titular no lugar do Everton Ribeiro e o Mateuzinho no lugar do Isla. É uma coisa que a gente até chegou a comentar isso um pouco aqui, a gente falando de ter essas possibilidades, né? Agora, por ataque, a gente não tem outra possibilidade, a não ser que o Rogério, ele arme a equipe com o Bruno Henrique, que já atuou, inclusive, com o Jesus, chegou a atuar algumas vezes como atacante. Eu ia falar isso. Né? Isso. E aí, como faz? E eu também queria saber a sua opinião, o que você achou desse posicionamento do Bruno Spindel? Eu não vi nada, o Branco fez essa manifestação, mas ele não falou nada sobre datas ou sobre prazos, né? Porque o grande medo da torcida do Flamengo, pelo menos no Twitter, em sua maioria, foi justamente de encaixar os jogos ali um em cima do outro, como foi ano passado, e a gente foi prejudicado, de certa forma, por isso. Assim, a gente não pode esperar bom senso de uma instituição que não age com bom senso nunca, né? A partir do momento que ela, meio que abandona o seu principal campeonato, desfalcando o time que é o bicampeão da competição, que tem o melhor elenco, que chama mais público, você desfalca aquele time para jogar com uma seleção, como não pode dizer nenhuma seleção, com o time que ela inventou lá,
né, que é o time que eu costumo dizer que é o time da CBF, aí você vê que não tem como dizer que essa instituição tenha bom senso. Eu acho que as modificações que o Ceni fez em alguns jogos, jogando João Gomes e Hugo Moura, que ele testou, fez esses testes no Carioca, jogando o Michael mais pela ponta, jogando o Vitinho mais pelo meio, eu acho que ele também tentou, de uma certa forma, ver como eles desempenhavam esse papel para saber como que ele pode usá-los na falta dos seus principais jogadores. A gente viu que o Flamengo aí, sem o Arrascaeta, penou bastante, mas vamos lembrar que vai ficar Vitinho, que não foi convocado, vai ficar o Michael, que teve até agora se apresentou bem no Carioca, vai ficar o Diego, João Gomes, Hugo Moura, Mateuzinho, Ramon, Felipe Luiz, que hoje em dia já está mais, quando ele não fica fixo na defesa para fazer o terceiro zagueiro, ele se apresenta, né, para armar o jogo pelo meio. Então, assim, dá para fazer uma boa composição, mas lógico, não é no mesmo nível do nosso time titular estrelado. Mas a minha maior preocupação mesmo não é nem se eles vão para lá, vão jogar, é como eles vão voltar, né? Porque o Everton Ribeiro estava tendo uma temporada 2020 boa, foi jogar na seleção, fez até bons jogos pela seleção, fez um jogo muito bom pela seleção, e aí quando voltou já não jogou mais do mesmo jeito, né? Então não sei se fica ali com as orientações do Tite, que não são as melhores, pelo jeito que a gente vê a seleção jogar, a gente já sabe que não são as melhores, né? Fica ali com as orientações do Tite na cabeça e acaba tirando o foco. Mesma coisa o Gabigol. A gente vem olhando, notando um comportamento diferente do Gabigol. Ele quer jogar todo jogo, ele quer bater as marcas. O Ceni fez uma estratégia muito boa, deu a abraçadeira para ele, né? Tanto que ele estava lá cobrando o Michael, olha, assim não, tem que jogar sério. Né? Então, assim, tá dando esse momento de mais responsabilidade para ele, não tem nem levado cartão, gente. Eu tô até estranhando. Sim. Entendeu? Então, assim, dele ir, de repente a cabeça também já dá uma bagunçada, e aí já voltar de outro jeito, meio que descompromissado, ou até mesmo se machucar, né? Porque foi o que aconteceu com o Pedro, foi o que aconteceu com o Rodrigo Caio, que foram para lá, estavam bem e voltaram lesionados. E desde então o Rodrigo Caio não se recuperou mais, né? Sim. Vamos lembrar que a lesão do Rodrigo Caio vem da época que ele foi para a seleção e voltou e não se recuperou mais. Não para ter uma sequência, né, como ele vinha tendo. Então, a gente tem que pensar muito, eu concordo com o Bruno, com a nota que ele emitiu, com a resposta dele. Não adianta você remarcar jogos e não ter data lá para frente, porque à medida que o Flamengo vai avançando as competições, o que acontece? Vai ter mais compromissos de data. Né? Então não adianta, ter que jogar o que tiver para jogar, com quem tiver para jogar e fazer a pressão de outra forma, que até agora nenhum clube tem o peito de fazer. Quer dizer, não vou liberar. Porque não é obrigado a liberar, pelo menos para a seleção olímpica, não é obrigado a liberar. Então, eu estava olhando essa questão da seleção olímpica, antes de você complementar, é que o período de treinamento vai ser nas datas FIFA. Então, o Flamengo seria obrigado a liberar Gerson e o Pedro. Eu também vi isso, porque falei, na hora que saiu, eu falei, o Flamengo vai lá, nega, não é obrigado a liberar os atletas e tal, isso não vai deixar nenhum desconforto, porque o Gerson, vai lembrar, né, o Gerson teve uma vez que foi convocado, e como não há essa obrigação de ir, o Gerson, né, preferiu priorizar o Flamengo, obrigado, Gerson, agradecendo a ele. Na verdade, ele priorizou as férias dele, né? Também. Porque a gente estava voltando do Campeonato Mundial, quando chamaram, e aí ele pegou e disse, tô não sei quantos meses jogando direto, porque ele vinha de um calendário diferente na Itália, então ele estava mais tempo atuando, né? Então, aí ele pegou e disse, não, eu vou tirar meus dias de férias. Né? E isso criou um mal-estar na CBF, que acabou indo parar até na seleção principal, que se levantou, o Tite não está chamando o Gerson jogando demais porque ele se recusou a ir para a seleção olímpica, não sei o que, aquela coisa toda. E eu estava vendo, não, era só para pontuar isso, que eu estava vendo essa questão por ser no mesmo período das datas FIFA, o Flamengo seria obrigado, mesmo que seja só para poder eles fazerem lá atividade de treino, que eu acho absurdo. Marca no mínimo um amistoso, desculpa, jogo-treino.
vou fazer aqui um jogo treino com Gabão, a seleção adora fazer. Vou fazer um jogo treino com Gabão, com, sei lá, mas não sei quem, e pega. Ou então pega um clube mesmo aqui do Brasil, para não ter essa questão do Covid, viagem e tal. Pega uma equipe aqui do Brasil e faz ali um jogo treino. Agora, para ir treinar é brincadeira, mas é só para pontuar isso, pode concluir mais. Pois é, e assim, eu concordo com o que o Vicente Flá está dizendo aqui. É um jogador consagrado, profissional, vai jogar numa seleção de base, né? Eu acho assim, basta você olhar os campeonatos sub-20, sub-17, até uns dias atrás aí o Flamengo ganhou o Palmeiras de novo, né? Novamente, sempre, pela seleção pelo time de base. Então, assim, você pode levar outros caras para ir para a Olimpíada. A Olimpíada, no futebol masculino, ele é uma competição secundária. Você vai desfalcar o Flamengo, que é o atual bicampeão em sequência da competição, vai tirar o Gerson e o Pedro para ir fazer jogo treino, entendeu? Fazer uma atividade coletiva. Cara, leva os meninos, com certeza eles vão estar mais até motivados, porque as competições de base de seleções, elas têm muito olheiro lá, então de repente o menino joga bem quando vem negociado, vai para fora. Então assim, não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Ou faz, coloca aqueles que já estão consagrados, né? Aqueles que já não vou jogar a Olimpíada porque eu quero descansar, ou porque eu quero representar meu país, na verdade, quer descansar, entendeu? Que já, tipo, não vão ser chamados para principal, mas podem, de repente, cumprir uma vaga daquele que é acima de 23 anos. Então, não vejo necessidade de fazer isso. Se dissesse assim, até que o Gerson está sendo chamado para a seleção principal, até que ainda vá, né? Mas eu já acharia um absurdo três jogadores do Flamengo convocados. Mas assim, a gente ainda entende mais do que você levar para a seleção olímpica, né, cara? Eu não tenho nem muito o que dizer, porque se eu dizer, eu vou começar a falar um monte de coisa aqui da CBF, e aí não vai dar certo. É isso, é uma falta de bom senso, é uma desvalorização do próprio campeonato. Não tem como você ter um calendário sério dessa forma, como você vai manter todas essas competições de seleções. Não tem nenhum motivo, nenhuma razão, nenhuma circunstância para isso. Quem mantém o jogador, quem mantém o futebol é o clube, não é a seleção. Entendeu? A prioridade é o clube que está ali no dia a dia, que trabalha o jogador, que paga o salário do jogador, entendeu? Que faz todo aquele trabalho ali minucioso, mude isso, mude aquilo, acerte aquilo outro. Fora quem já está na base e vem de muito tempo. Então não tem o que dizer. Seleção deveria jogar um torneio eliminatório, as eliminatórias para a Copa e jogar a Copa de 4 em 4 anos. Não tem necessidade desse Copa América, Copa isso, Copa... Já passou o tempo. Hoje em dia, o calendário de clubes é muito extenso. Para você ainda colocar um calendário tão extenso de seleções, você pune, de fato, o time que tem o melhor elenco, tem o melhor investimento, que nesse caso agora é o Flamengo. Eu acho que o grande problema, eu até falei isso ontem aqui no debate, aqui no Resenha com a Paulinha, de que acabou virando, porque assim, a gente é bem mais ponderado do que muitas pessoas com relação à seleção, né? Porque as pessoas começaram a virar ódio para a seleção, e eu sou de uma época em que era super bacana, né? Você ter jogadores convocados, você, né, essa valorização, a Copa América já era um evento assim bacana, já tinha uma certa mobilização, isso é uma época que não tinha internet ainda. E os torcedores, né? Porque aqui no Brasil, né, como em alguns outros países aqui da própria América Latina, em que você... Na Argentina, os caras torcem para a seleção como se fosse para o time, né? A paixão é muito maior do que aqui no Brasil, que é muito mais nas Copas do Mundo. Quem gosta mais de futebol acompanha mais o dia a dia de seleção. Mas o ódio, né, e o questionamento, ao invés de ser para os dirigentes, como você falou muito bem, para a CBF, acaba sendo para o time. Seria a mesma coisa como se os dirigentes do Flamengo errassem, eu vejo algumas pessoas até fazerem isso, hein? Você vê lá, o dirigente, ele toma uma decisão errada, às vezes até em situações políticas, e o cara, não vou mais vestir a camisa do Flamengo. Não, irmão, desculpa, o Flamengo, o time, a magia, a equipe, tem nada a ver com isso, né? O seu amor tem nada a ver, isso é uma decisão do dirigente. E aí é uma coisa que eu vou fazer agora uma crítica à fala do Bruno Spindel, porque assim, porque em nenhum momento ele tocou na questão do calendário, de falar assim, olha... Porque o clube assina o calendário.
Não, então, mas aí ele tinha que falar o seguinte: nós temos que parar nas datas FIFA, né? O futebol brasileiro tem data no mundo todo. Isso aí. Quando tem jogo data FIFA, separa o campeonato. Nós temos que nos adequar a isso. E aí, como você falou, hoje a gente tem um calendário super extenso, já pela questão da Covid, que era o momento de se acertar essas coisas, né? Você estava ali com o futebol paralisado, falou assim, ó, vamos acertar aqui. Ah, beleza, não vamos nos adequar ao calendário europeu, mas vamos, no mínimo, aqui tentar fazer com que a gente não jogue nas datas FIFA. Nas datas FIFA. E não aconteceu isso. Continuou, eles espremeram o calendário 2020, né, acabou se encerrando em 2021, e espremeram todo o calendário de 2021. Por isso, porque assim, por que o Bruno tá tendo esse discurso aqui? Não, vão manter ali, a CBF precisa cumprir o calendário. Por quê? Porque o medo deles é paralisar o campeonato, né? O Flamengo, inclusive, foi um que falou assim, não, vamos logo começar o Campeonato Brasileiro, vambora. Então o medo assim, não, se o Flamengo reclamar aqui, de repente pode ter seu jogo paralisado lá na frente, a gente não sabe como vai ficar a questão da pandemia, aqui no Brasil ainda a questão da vacinação ainda tá meio devagar e tal, aquela coisa toda. Então falou assim, vamos jogar de qualquer jeito, porque quem lembrar, quando teve aquele primeiro jogo das 48 horas, o Flamengo aceitou aquilo ali, que foi contra o Bragantino, que foi 1-1. No segundo, que teve mais um jogo, acho que foi contra o Bragantino também, que o Flamengo pediu o jogo, ao invés de ser segunda, para o jogo ser terça. Foi contra o Goiás. Contra o Goiás, desculpa. Bragantino e Goiás, foi na sequência. Isso aí. O Flamengo pediu para que o jogo, ao invés de ser na segunda, fosse na terça, né? E a CBF negou, que não faria diferença nenhuma. O Flamengo só ia jogar no final de semana contra o Corinthians, se eu não me engano, acho. Não lembro agora, mas só teria a semana praticamente cheia. E os caras negaram, né? E ali o próprio Marcos Braz chegou a criticar publicamente a CBF ali. Pô, poderia ter remarcado o jogo ali, mas o que acontece? O Flamengo faz o jogo deles, né? Ah, não, tá igual tá aqui o Bruno contemporizando. Não, temos que cumprir aqui, a CBF cumpriu o calendário e tal, papapá. De certa forma eu concordo, mas assim, eu concordaria totalmente com a argumentação dele se ele trouxesse uma contrapartida da própria CBF, falando o seguinte, olha, entrei em contato com a CBF falou o seguinte, olha, como o Flamengo está envolvido, Brasileirão, Copa do Brasil, provavelmente vai estar envolvido também nos mata-matas da Libertadores, né? Cara, o único momento de ter data livre é com 48 horas de intervalo entre uma partida e outra. Aí, então, o Flamengo preferiu manter do jeito que tá. Eu ia falar, pô, não ia concordar totalmente, né? Mas, beleza, né? Não tem. O Branco citou ali que nem nada oficial também. O Branco cuida das categorias de base da CBF. Ele é coordenador das categorias de base. Ele não cuida do calendário da CBF. Então, ele ali meio que, provavelmente, lógico, já instruído para isso, falou, o Flamengo vai perder 2 jogadores na principal e 2 na seleção olímpica. Então, contemporiza ali. E não há, né? E não se fala nisso, de se paralisar o futebol brasileiro nas datas FIFA. Então, assim, é um negócio. E aí, só encerrando aqui para poder ter um sentido, e de todo esse ódio ele é canalizado na seleção brasileira e não nos dirigentes. E aí quem tem que ser criticado é o Caboclo, toda a galera que passou por lá, são os nossos dirigentes também. Sim, porque eles assinam. Os caras, eu tava vendo até uma eles matéria, aceitam. Um tempo atrás, não sei se foi do Rodrigo Capello, do Rodrigo Matos, mas um dos dois falou assim, os clubes não têm muita ingerência no calendário, porque isso, porque aquilo. Mas, meu irmão, é aquilo que eu sempre falo, pelo menos grita. Fala assim, olha, a gente não tinha influência direta, mas a gente é contra. O Flamengo não gritou o negócio do uniforme para padronizar os números? Cara, pode se posicionar em outras coisas também. Então, assim, são coisas que a gente não entende.